É isso aí, pessoal, é isso aí, concurseiro. Hoje é Código Penal, crimes contra o patrimônio. Questão de número 1 diz assim: durante o patrulhamento preventivo, uma equipe da GCM avistou dois indivíduos agindo em conjunto e em unidade de desígnios, em unidade de vontade com o mesmo propósito, arrombaram o cadeado de uma bicicleta e a subtraíram. Percebam palavras importantes aqui no comando da questão. Subtrair. Dois indivíduos em conjunto e unidade de propósito, de desígnio, arrombaram. São palavras importantes nesta questão. Beleza? Eu vou selecionar aqui também dois indivíduos. Portanto, ele quer saber, diante do caso concreto e das regras do Código Penal, os indivíduos responderão por furto simples agravado. É isso? É um furto simples agravado? Não é um furto simples, pessoal, porque o furto simples do artigo 155, ele é apenas subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. E aqui você tem a presença bem clara de dois indivíduos qualificando o crime de furto, porque quando tem dois ou mais indivíduos, isso qualifica o crime de furto, dois ou mais indivíduos praticando o mesmo ato, com o mesmo desígnio, com a mesma vontade, né? o mesmo crime, né? E também aqui a gente tem a presença do arrombamento, que é outra qualificadora do crime. Portanto, não pode ser um furto simples, certo? Então, o item A já não pode ser. O B diz furto qualificado pelo concurso de duas ou mais pessoas apenas. Realmente é um furto qualificado porque tem um concurso de duas ou mais pessoas, como a questão está falando. Porém, ele diz apenas não. Esse apenas tornou o item errado, porque temos também como qualificadora do crime o arrombamento, como está aqui nesta parte. Arrombamento também qualificando o crime. Então, o item B também está errado. O item C diz furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de duas ou mais pessoas. Perfeitamente. Item C é o gabarito da questão, porque o crime de furto do artigo 155 é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Porém, lá no parágrafo 4º, vai ter as qualificadoras do crime de furto. E uma delas é exatamente o emprego de duas ou mais pessoas concorrendo no crime e também o arrombamento, certo? Tornando o item C o item correto da questão. O item D diz roubo majorado pelo concurso de pessoas. Não é roubo majorado, primeiro porque não é roubo. Aqui é furto. Furto é subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel apenas. No roubo você tem subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, ou reduzindo a possibilidade de defesa da vítima. Então, no roubo você tem uma extensão maior do artigo, né? Falando inclusive da grave ameaça, da violência ou da redução de possibilidade de defesa da vítima, certo? Que não é o caso, beleza? Na explicação diz assim, o caso narra duas circunstâncias que qualificam o crime de furto. Artigo 155. Houve o arrombamento, que é uma qualificadora, né? Um arrombamento do cadeado, rompimento de obstáculo, é como está escrito no inciso, e a ação conjunta de dois indivíduos, como está escrito no inciso também, o concurso de pessoas, certo? E a gente vai ver exatamente o artigo 155, parágrafo 4º, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, beleza? Se o crime é cometido com a destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa,
2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. 3. Com emprego de chave falsa. E 4. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Beleza? São qualificadoras do crime de furto. Ok? Parágrafo 4º também é uma qualificadora. O furto mediante emprego de explosivo ou artefato análogo. Beleza? Também qualifica o crime. A pena de reclusão de 4 a 10 anos. Certo? Parágrafo 4º-B diz furto mediante fraude. O furto também mediante fraude, cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático, também vai qualificar o crime de furto. A pena é de reclusão de 4 a 8 anos. Anote aí no seu caderno. Beleza? Lembre, pessoal, de se inscrever no canal e dar aquele joinha para dar aquela força, beleza? Questão de número 2. Diz assim: um indivíduo aborda um pedestre em uma praça pública e, simulando portar uma arma de fogo sob a camisa, exige a entrega do aparelho celular. O indivíduo está simulando portar uma arma de fogo sob a camisa. Beleza? E ele exige a entrega do aparelho celular. A vítima intimada entrega o bem. O guarda municipal que realizava o policiamento comunitário prende o autor do flagrante logo em seguida. Assinale a alternativa correta sobre a tipificação do fato. O item A diz: o autor responde por furto, pois não houve violência física. Não, furto não. Furto, de novo, furto é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, apenas isso. Já no roubo é subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça, ou reduzir a capacidade de defesa da vítima, certo? E aqui, essa parte que diz que ele está simulando portar uma arma de fogo sob a camisa, já caracteriza a grave ameaça, certo? Beleza? Embora que ele não esteja com a arma em si, mas o fato dele estar simulando algo que coloca a vida da pessoa em risco, ou que faz a pessoa acreditar que a vida dela está sendo ameaçada, e isso já é constado como grave ameaça. Beleza? Então o item A está errado porque diz que é furto, pois não houve violência física real. A violência ela também não precisa necessariamente ser física. A grave ameaça não é uma violência física, é uma violência psicológica, não é verdade? Item B. O autor responde por roubo simples, pois a simulação de arma configura grave ameaça, mas não gera majorante aumento de pena. Perfeitamente. Questão correta, gabarito, item B. Certo? O autor responde por roubo simples, este configura o roubo simples, né? O simulacro, como eu falei, a simulação de arma configura já a ameaça, a grave ameaça, mas não gera nenhuma majorante, nenhum aumento de pena, porque aí no caso, para ter aumento de pena, seria se fosse, por exemplo, uma arma branca, né, como por exemplo uma faca, ou então uma arma de uso proibido. Isso seria um aumento de penas. Aqui está apenas configurando o crime de roubo, certo? O item C diz: o autor responde por roubo majorado, aumento de pena pelo emprego de arma. Não, como ele está apenas simulando portar uma arma, ele está cometendo apenas o roubo normal, o roubo comum, beleza? O item D diz: o fato é atípico por ausência de lesão corporal. Negativo. Atípico, lembrando, é aquilo que não é tipificado como crime. E aqui é claramente tipificado como crime a ação do agente, né? E diz que por ausência de lesão corporal não é necessário ter lesão corporal para configurar o crime de roubo, beleza? Então na explicação diz assim: a simulação de porte de arma preenche o requisito da grave ameaça para caracterizar o roubo, mas não serve para aumentar a pena, ou seja, majorar, pois nenhuma arma real, branca ou de fogo foi efetivamente utilizada. Beleza? Artigo 157 diz: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à possibilidade de resistência. Pena, reclusão
de 4 a 10 anos e multa. Questão de número 3 diz assim: um criminoso aborda uma mulher na rua e exige que ela digite a senha do aplicativo do banco do próprio celular dele, para transferir dinheiro via Pix. É para ser do celular dela, né, não? Um criminoso aborda uma mulher na rua e exige que ela digite a senha do aplicativo do banco no próprio. Ele exige que ela digite a senha do banco dela no celular dele, né, para transferir o dinheiro via Pix. Ele aponta uma faca e diz que só a soltará após a confirmação do dinheiro na conta. Esse comportamento configura o crime de: o item A diz roubo qualificado, o item B diz extorsão, o item C diz estelionato e o item D diz apropriação indébita. E aí, pessoal, qual é o gabarito da questão? Gabarito da questão é o item B, que fala da extorsão. Por que extorsão? Porque ele está exigindo mediante ameaça. Ele aponta uma faca. E obriga a vítima a praticar uma ação. Então ele exige mediante violência ou grave ameaça e faz com que a vítima pratique a ação sem a qual não teria a inversão do bem material. Entendeu? O crime de extorsão, o indivíduo ele vai, por meio da violência ou grave ameaça, coagir a vítima a participar de maneira que, sem a participação dessa vítima, a posse do bem não seria investido. Você está compreendendo, certo? A extorsão vai obrigar a vítima a ter uma ação que esta ação é crucial. Se a vítima não tomasse essa ação, a posse do bem não seria investido, ou seja, não passaria da vítima para o criminoso. Entendeu? Essa é a diferença. O roubo e o furto, praticamente o furto e o roubo, o indivíduo vai lá e toma, ele subtrai, ele mesmo vai lá e pega. Na extorsão, ele coage a vítima, por meio de violência ou grave ameaça, a tomar uma atitude que, sem essa atitude, seria impossível que o crime se consumasse. Certo? Entendeu? Beleza? Roubo qualificado não, certo? Roubo qualificado não é, certo? Estelionato do item C também não é, porque o estelionato, diferente da extorsão, a extorsão é mediante violência ou grave ameaça. Já o estelionato é um engano. A vítima não sabe o que está fazendo. Ela não sabe que ela está sendo vítima de um crime. Na extorsão, ela tem claro conhecimento que ela está sendo ameaçada para praticar, né, um ato que vai ser lesivo para ela. No estelionato não, ela está totalmente sendo enganada. Beleza? A apropriação indébita é quando o indivíduo começa por meio legal, tendo algum objeto em sua posse, não sendo seu, um objeto de terceiro, que por algum motivo está ali na sua posse temporária, e depois ele decide se apropriar daquele objeto como se fosse seu. Como, por exemplo, vamos supor que você pega e empresta um violão para um amigo seu. E esse seu amigo depois, um violãozão caro aí de R$5.000. Aí esse seu amigo no começo era só emprestado, mas depois ele gostou, ficou com o violão como se fosse para ele, não queria mais devolver. Isso é apropriação indébita. Beleza? Lembrando que, se for funcionário público, mediante o cargo público, em função do cargo público, se apossar de alguma coisa devido ao cargo público, ou algo que tenha a ver com o cargo público, isso já não será só apropriação indébita. Isso passa a ser o quê? Isso passa a ser fugiu aqui o nome agora, ó. Peculato não.
Peculato, exatamente. Isso passa a ser peculato apropriação, beleza? Se for funcionário público, passa a ser peculato apropriação, beleza? Pessoa que não é funcionário público se apropriou de um bem que não era seu, apropriação indébita. Funcionário público se apropriou de um bem devido ao seu cargo, à sua função, e esse bem tem a ver com ele, passa a ser peculato apropriação, beleza? Ok? Vamos para frente. A explicação diz assim: no roubo, o criminoso leva o bem. No roubo, o criminoso leva o bem. Ele subtrai. Olha aí a diferença do roubo para a extorsão. Na extorsão, o criminoso exige que a vítima faça algo, comportamento ativo. Então, no roubo, a gente tem um verbo subtrair. Já na extorsão, a gente tem um verbo exigir. Certo? Fique atento, certo? Ele exige um comportamento ativo da vítima, sendo a participação da vítima indispensável para a obtenção da vantagem, como digitar a senha que só ela sabe. Artigo 158, que fala sobre a extorsão, diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Pena: reclusão de 4 a 10 anos e multa. Eu disse que o verbo era exigir, certo? O verbo é constranger. Na extorsão, o verbo é constranger. No roubo, o verbo é subtrair, certo? Tanto no roubo quanto no furto, o verbo é subtrair. Na extorsão é constranger. Ok? Beleza? Eu vou só tomar uma aguinha aqui, pessoal. Só um instantinho, viu? Vamos embora para frente. Questão de número 4 diz assim: guardas municipais desconfiam de um indivíduo vendendo cabos de cobre de rede elétrica pública por um valor ínfimo em uma feira. Ao ser abordado, o homem confessa que comprou o material de um desconhecido na noite anterior, sabendo que era produto de crime. Então o cara comprou algo que ele sabia que era produto de crime. Beleza? Ele sabia que era produto de crime. O crime cometido por quem adquire o produto sabendo sua origem ilícita é furto por equiparação, favorecimento real, receptação própria, estelionato. E aí? Quando o indivíduo compra algo que ele sabe que é fruto de um ilícito, de um roubo, de algum crime, ele está cometendo o quê? Furto, favorecimento real, receptação, estelionato. Gabarito da questão é o item C, receptação própria. Certo? Receptação própria. Explicação: quem adquire, recebe ou transporta coisa que sabe ser produto de crime comete o delito de receptação. Lembrando que é quem adquire, recebe ou transporta, certo? Tanto faz você adquirir quanto receber ou transportar coisa que sabe ser. Se o indivíduo sabe ser produto de crime, ele vai estar praticando o crime de receptação. Se ele não sabe, ele não vai estar praticando o crime, beleza? Artigo 180, letra da lei, diz como: adquirir, receber, presta atenção nos verbos, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro de boa fé a adquira, receba ou oculte. Pena: reclusão de 1 a 4 anos e multa, beleza? Lembrando que, e prestando bastante atenção, ele diz aqui, se o indivíduo transportar, conduzir, ocultar, receber, adquirir em proveito próprio ou alheio, né? Coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa fé adquira.
O terceiro de boa-fé não vai responder pelo crime de receptação, porque ele não sabe. Porém, o indivíduo que influenciou esse terceiro de boa-fé a receber, ele vai pagar, ele vai responder pelo crime de receptação, ok? É isso aí, pessoal. Esse canal aqui, por enquanto, ainda não é monetizado. Portanto, se você quiser colaborar, mandar um incentivo para o canal, aqui está a chave Pix, certo? E com certeza será muito bem-vindo. Questão de número 5, diz assim, ó. Mário, maior de idade e capaz, subtrai escondido a quantia de R$500 da carteira de seu pai. Mário pegou 500 contão da carteira de seu pai. Informação importante no comando da questão. Que tem 52 anos. Outra informação importante. O Mário roubou do pai dele e o pai dele tem 52 anos de idade. Com quem ele reside, certo? Eles residem juntos. Dias depois, o pai descobre e aciona a guarda municipal para registrar o fato. Diante das disposições do Código Penal sobre crimes contra o patrimônio, Mário praticou o quê? É isento de pena por força de imunidade absoluta, escusa absolutória chamada. B. Diz assim, responderá por furto qualificado pelo abuso de confiança. C. Responderá por furto simples, mas a pena será reduzida de 1/3. D. Não cometeu crime, pois o fato é considerado insignificante. Gabarito da questão é o item A. Beleza? É isento de pena por força de imunidade absoluta, certo? Porque ele é filho, certo? Se o indivíduo pratica um crime e ele é cônjuge, ascendente, descendente da vítima, ele é cônjuge ou ascendente ou descendente, lembrando que ascendente é para cima, né? É o pai, é a avó, é o vô, é o bisavô, e o descendente é a geração para baixo, né? É o filho, é o neto, é o bisneto, certo? Então, se é cônjuge, ascendente ou descendente, e a vítima for menor de 60 anos, certo? Porque a partir de 60 anos ela é considerada já idosa. Pessoa a partir de 60 anos é considerada idosa. Então, para que o indivíduo não ocorra, ele entre na escusa absolutória, não pratique o crime contra algum familiar, sendo cônjuge, ascendente ou descendente, essa vítima tem que ser menor de 60 anos, o que cumpre o requisito aqui, ó, porque o pai de Mário só tinha 52. Também outro fator muito importante é que aqui não houve violência nem grave ameaça, certo? E isso também é um fator importantíssimo para a escusa absolutória, beleza? Não ser idoso, ou seja, não ter de 60 anos para cima, e também não utilizar de violência e nem grave ameaça, ok? Então, o gabarito da questão é o item A. O Código Penal prevê imunidade penal absoluta, que é a isenção penal, isenção de pena, né, para crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça entre parentes próximos, como filho contra pai. O pai tem 52 anos da questão, né? Logo não se aplica a exceção do idoso. Idoso é maior de 60, na verdade a partir de 60, certo? Artigo 181 diz assim, ó, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal e de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil ou natural. Beleza? Ou seja, quando fala de ascendente ou descendente, tanto faz o pai ser adotivo, ou o filho ser adotivo, o avô ser adotivo, ou o neto ser adotivo, é o legítimo e o não legítimo. Beleza? Civil ou natural, também tanto faz. Se o indivíduo tem a genética, o DNA ou não, ou se é apenas uma mera formalidade, ou seja, um registro civil. Isso independe, beleza?
Nota de atenção, artigo 183, inciso 3º, diz assim, ó, essa regra não se aplica se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, como eu já falei. Como o pai tem 52, a isenção da pena do artigo 181 funciona perfeitamente. Lembrando que também essa isenção da pena não serve se tiver violência ou grave ameaça, ok? Violência ou grave ameaça. E também, pessoal, se uma outra pessoa estiver praticando o crime, por exemplo, se no caso aqui da questão o Mário tivesse acompanhado de um amigo, o Mário entraria na escusa absolutória. Porém, o amigo não, o amigo iria responder realmente por furto, beleza? Ok. É isso aí, pessoal, esta foi a aula de hoje. Peço que, por gentileza, se inscreva no canal, deixe o gostei, deixe eu conferir aqui se foi só isso mesmo. É só isso mesmo. Até a próxima videoaula. Valeu!